nós somos família. E esta irmã em Cristo fez essa experiência de família aqui junto de nós. Ô Márcio, Oi. Ela falou assim, Val, tinha um bilhetinho para eu ler bem direitinho, porque em algumas palavras ela foi separando, tipo, maravilhosos. Tá. Então, olha só, ela diz, uma filha de Deus em algum lugar da Bahia, assim que ela se identifica. Bom dia, meus irmãos, desta bancada linda e abençoada. Minhas manhãs são, e às vezes as madrugadas, com as reprises, são maravilhosas com vocês. Quero deixar 2 testemunhos para todos que assistem esse abençoado Sorrindo para a Vida e dizer que o Senhor Jesus usa cada um de vocês para transformar as nossas vidas e dizer que tudo que nós precisamos é ouvir. Eu odiava no passado o Márcio Mendes. Que raiva que me dava quando ele pregava e dizia tudo naquele momento. Eu não queria ouvir. Parecia que alguém soprava nos ouvidos dele tudo sobre a minha vida, porque mexia profundamente comigo. A palavra, as pregações eram escolhidas a dedo. Misericórdia. Eu dizia, que homem insuportável. Quem ele pensa que é para me dizer todas essas coisas? E ela colocou risos. Todas essas verdades. Era verdade tudo o que ele falava sobre mim. Bem, eu tinha um relacionamento, entre aspas, ela colocou, amoroso, com um homem casado, que jurava me amar. E ela colocou amar, entre aspas, também. Por muitos anos, muitos anos. Era um relacionamento que, por mais que eu tentasse me desvencilhar, eu não conseguia. A carência afetiva gritava dentro de mim. Eu terminava e voltava e ficava entre idas e vindas por muitos e muitos anos. Sou divorciada há 24 anos. Isso me deixou vulnerável, me tornou um alvo fácil para esses romances rasos. Eu pedi a Deus para me afastar e eu sempre tinha recaídas. Até que um dia, numa das pregações, o Márcio falou da libertação de um sentimento que aprisionava uma mulher por sua carência afetiva. E que esse sentimento, essa carência, não a deixava dar um ponto final num relacionamento de adultério. O Márcio afirmou com tanta veemência que eu tomei posse e rompi. Vi que era Deus falando comigo. Desde então, eu estou livre. E desde então, não tive mais ninguém. E não quis há anos, não tenho e não quero nenhum outro relacionamento por opção, mas também por propósito de vida. E a segunda graça que eu alcancei foi a libertação da minha área financeira. Eu era, e ela colocou de novo, entre aspas, escrava do cartão de crédito do meu ex-marido. Ele vivia para pagar as minhas faturas. Não parecia, porque eu, independente das condições, eu usava mesmo. Seja qual fosse o valor da fatura, e eu perdi o controle e cada vez mais as faturas eram, ela colocou, astronômicas. E eu tinha que pagar tudo, o total, enfim, eram situações muito difíceis. As dívidas só acumulavam e eu já não sabia mais o que fazer. Vivia numa angústia, numa tristeza profunda. Um dia, nas pregações do Márcio, eu estava com a fatura do cartão nas mãos, ouvindo o Márcio pregar. E ele falava justamente sobre vida financeira descontrolada e como isso afetava todas as pessoas que estavam ali e que era também um tipo de opressão por não saber gerir a vida financeira. E o Márcio falou com tanta autoridade de cura e libertação na hora da oração e mais uma vez eu ouvi e tomei posse. Eu olhava nos olhos do Márcio pela TV,
como se ele estivesse dizendo tudo só para mim. Chorei copiosamente, clamei a misericórdia de Deus em minha vida. E hoje eu estou livre das amarras do inimigo. Devolvi o cartão do meu ex-marido. Regularizei a minha vida financeira. Hoje só compro à vista, quando eu posso comprar. Meu sono regularizou. A tristeza foi embora, graças a Deus. Que libertação. E a vocês do Sorrindo para a Vida, que salvaram tantas almas através desse projeto. E eu afirmo, ela escreveu bem grande. Como é que é, meus irmãos? É por isso que eu ajudo a canção nova. Mas no final ela disse, hoje eu amo Márcio Mendes. Muito obrigado. Traz muita cura e libertação e milagres para o povo de Deus. Muito obrigado, que continue assim, tá bom? Mas é muito interessante, gente, isso que acontece. Às vezes eu recebo... A gente, aqui do Sorrindo para a Vida, a gente está acostumado a terminar o programa, descer, encontrar várias pessoas ali embaixo. De vez em quando o marido me chama de lado e pergunta se a esposa tinha contato comigo, se ela conversava comigo, porque ele achava que o programa era encomendado com aqueles assuntos que estavam sendo tratados, porque ele via ali, às vezes, a vida dele sendo exposta. E isso não é nenhuma, nem duas vezes que aconteceu. Porque, de verdade, a pregação da palavra de Deus, ela tem uma natureza muito diferente de uma palestra. Assim como um cachorro se parece com um lobo, mas não é, a pregação se parece com uma palestra, mas não é. Ela tem uma natureza diferente. Porque na pregação fala Deus, fala Cristo Jesus. E o Senhor muitas e muitas e muitas vezes guia o pregador, até mesmo sem ele saber. Porque muitas e muitas vezes, e aqui eu não estou falando de mim, estou falando de outros também, e me vem à mente o Padre Jonas, não é? Muitas vezes o profeta não sabe que está profetizando, e ele está profetizando. Às vezes ele acha que ele está falando de uma coisa, mas ele está falando de outra, porque Deus está construindo aquela palavra, porque a pessoa é aberta a Deus, às inspirações de Deus. E ontem o Cassiano abraçou esse senhor, acho que a Valdênia também. Estava ali um senhor já com alguma idade, inclusive com dificuldade de andar. Ontem eu não estava aqui. Ah, você não estava, o Cassiano estava, o Cassiano o abraçou. E ele veio, mesmo com todas as dificuldades de locomoção, ele disse, eu precisava vir para te dar um abraço e dizer que acompanhando, sorrindo para a vida, eu consegui a graça de perdoar e de me perdoar em situações com mais de 70 anos. Eu não aceitava perdoar, eu não perdoava e eu também não me perdoava. Mas a palavra de Deus me libertou, Márcio. 70 anos sem dar o perdão, 70 anos sem me perdoar, e eu estou aqui. Ele não tinha 70 anos não, viu? Ele tinha mais. E eu estou aqui para testemunhar a você. E ele me perguntava, né? Porque eu o abracei, eu atendi, depois eu precisei atender outras pessoas. Ele veio atrás, em vários momentos, me perguntando, você entendeu? Você entende? Eram 70 anos. E eu entendi sim, e louvei muito a Deus por isso, porque só o Senhor para realizar uma obra assim. E pegando carona no testemunho, vou contar uma situação rapidinha de uma família que eu fui atender, ajudar a resolver alguns problemas, e uma pessoa estava terminando um relacionamento, entrando em outro, e muito complicada a situação, e eu não sabia detalhes de nada, mas fui conversar de coração aberto. E no aconselhamento que eu fui dando para a pessoa, eu resolvi usar exemplos e até números. E falar que não valia a pena, de repente, a pessoa se entregar a um relacionamento por causa de dinheiro. E dei exemplo de valor que eu não vou repetir aqui. Quando eu fui atender a próxima pessoa, não é? Eu repeti para aquela pessoa, não o que a outra me contou, mas os conselhos que eu dei.
a pessoa foi ficando horrorizada, escandalizada. Porque quando ela foi ouvindo os conselhos que eu dei, ela começou a ficar com uma angústia. Porque até o exemplo do dinheiro que eu dei era o valor que a outra pessoa estava aceitando para poder entrar no relacionamento. E ela dizia assim, ela vai pensar que a gente contou para você. Eles não contaram, mas Deus contou, não é? E quando eu dizia, para mim era só um exemplo que eu estava dando. Mas quis Deus ser preciso, ser cirúrgico naquele exemplo para falar ao coração da outra pessoa. E eu te digo, nem sempre a pessoa se liberta não, viu? Mas a voz de Deus chega para ela. Fica ali aquela sementinha plantada. Uma hora vai dar fruto, porque a palavra de Deus sempre dá fruto. Então, obrigado aí pela transição, né, do ódio para o amor. Eu prefiro a segunda parte, tá bom?